10 Reincarnated capítulo 37 Alexander ficou na frente de soldados que acabaram de realizar o teste de fogo. Este será um pouco diferente do TR-33. Uma diferença notável, é claro, é o design. É um pouco maior que o TR-33 e usa diferentes tipos de munição. O TR-33 usa um 5,56x 45 mm enquanto o TR-47 usa um 7,62x 39 mm. Você mesmo pode ver na bala. Alexander pegou 2 balas na caixa de munição e as ergueu para mostrar a diferença. Os soldados que estavam atentos engasgaram e conversaram uns com os outros, compartilhando seus pensamentos sobre o novo protótipo. Estaremos testando o TR-47 hoje. O mesmo que o TR-33. Eu quero que cada um de vocês pegue uma arma, carregue-se com uma revista e mire no manequim-alvo. Os soldados fazem fila para pegar o novo protótipo que vão testar e se dirigem ao estande de tiro para se preparar para a realização de um teste. 1 minuto se passou e os soldados estavam todos prontos. Antes de disparar a nova arma, um soldado cutucou um de seus camaradas e disse algo. Você acha que é um pouco mais pesado que o TR-33? O soldado ergueu o fuzil para verificar o peso, depois chegou com uma resposta. Concordo, é um pouco mais pesado que o TR-33. Além disso, a bala é maior que as munições TR-33. Mal posso esperar para testar isso. O soldado soltou uma risada enquanto apontava o cano do TR-47 para o manequim-alvo. Eles esperaram o sinal para atirar, que é o príncipe imperial Alexandre. Fogo! Alexander gritou, dando-lhes permissão para atirar. O soldado puxou o gatilho e de repente sentiu uma força empurrando seu braço direito, obrigando-o a atirar mais alto do que o manequim-alvo. Alexander confirmou ao observá-los. É um pouco difícil de controlar devido ao seu forte recuo, então você terá que compensar de acordo, Alexander aconselhou. Mesmo sendo mais pesado, a impressão dos soldados ainda é muito boa, principalmente daquele que atirou primeiro. O poder desta arma ainda é maior do que o TR-33. Eu fico mais satisfeito ao disparar esta arma, é um pouco mais agradável aos olhos. O chefe do Estado-Maior estava em estado de admiração. A rajada ensurdecedora e seu poder de penetração e o fato de poderem atirar continuamente. Se ao menos o exército tivesse essa arma durante a guerra de Ruto e Yamato, eles teriam subjugado o exército de Yamato e os forçado a recuar, ou até mesmo vencido a guerra. Os olhos de Makarov se voltaram para o jovem príncipe. Ele sempre foi leal à sua pátria, o Império Ruteno, e faria de tudo para proteger sua soberania e honra. Quando a notícia ecoou pela Rutênia sobre sua derrota do Yamato, seu coração se partiu e a razão para isso é porque o ex-governante do Império Rutênia, o pai do príncipe, estava focado em oprimir as pessoas que falam com ele ou aqueles que querem mais direitos. Ver que o príncipe está se esforçando para estabilizar o país comoveu seu coração, e sua atenção ao exército é realmente apreciada. Ele está confiante de que, no futuro, o Império da Rutênia terá seu retorno e chocará o mundo. Você tem meu respeito, jovem príncipe, Makarov murmurou baixinho e solenemente. Os soldados voltaram a disparar suas armas, exaurindo-as com munição enquanto a porta de ejeção cuspia projéteis vazios um após o outro, espalhando-se pelo chão. Mais uma vez, os soldados estavam em estado de espanto. Embora não todos, alguns deles estavam esticando os ombros devido ao forte recuo da arma que não estão acostumados a carregar. Após o teste, eles até olharam para sua arma de serviço atual, o Mosin Nagant, pensando se seria útil para eles agora que um novo tipo de rifle foi introduzido. Tudo bem, devolva a arma para onde você atirou. Alexandre deu suas ordens. Os soldados seguiram e voltaram para onde pegaram as armas e aguardaram as ordens. 2 armas testadas, faltam 2. Eles fizeram uma pausa rápida antes de começar de novo. Desta vez, eles testarão outro tipo de fuzil de assalto, o FNFAL e o AR-15. O teste durou 20 minutos e, uma vez concluído, os soldados começaram a recolher as cápsulas gastas no chão e colocá-las em uma caixa vazia.
Assim que terminaram, Alexander assentiu e bateu palmas para chamar a atenção deles. Ok, nós terminamos aqui, Alexander anunciou. Quero parabenizar a todos pelo bom trabalho que fizeram hoje e pelo tempo que dedicaram para testar esses novos protótipos de armas, concluiu Alexander e se virou para Makarov. General, forneceremos essas armas para testes adicionais. Você só pode escolher uma ou duas dessas armas para substituir o fuzil de serviço atual do exército. Então escolha o que você acha que é o melhor e nós o produziremos em massa. Embora seja mais fácil falar do que fazer, Alexander ainda tem um longo caminho a percorrer para produzi-los em massa. Mesmo que os atuais fabricantes de armas possam fabricá-lo, o processo de produção é lento simplesmente porque a linha de montagem não é construída para adquirir essas armas. A razão pela qual eles podem escolher apenas um ou dois tipos de arma para substituir o Mosin Nagant é porque a arma que foi testada anteriormente tem processo de produção diferente e suas munições também. Para produzi-los em grandes números, Alexander terá que compartilhar uma técnica de fabricação com seu principal fabricante de armas e adotá-los rapidamente. A segunda é construir uma máquina CNC. É a razão pela qual Alexander está correndo para construir um protótipo de computador que usa tubos de vácuo ou transistores. Não apenas ajudará os fabricantes a construir partes complexas da arma, mas também os ajudará na aquisição de maquinário complexo que será usado em máquinas de guerra, como tanques, veículos, aeronaves e similares, que exigem precisão que nenhum ser humano pode alcançar. Programar e codificar não representaria nenhum problema para ele, pois ele já tem um em mente. Mas isso é para outro dia. Sim, Majestade, escolheremos entre as melhores desta arma que achamos que serão úteis para o exército. Eu aprecio isso, Alexander respondeu e olhou para longe. A silhueta de um navio de guerra, possivelmente um dreadnought ou um cruzador, surgiu no horizonte. Alexander virou-se para Makarov assim que percebeu que ele estava olhando para ela. Assim que terminar com o exército, ele irá para a marinha e para a força aérea. Ah, antes que eu me esquecesse do general. O que é, Vossa Majestade? Você pode vir ao meu palácio em 2 semanas junto com o almirante da marinha e o general da aeronáutica. É sobre o programa de compras que pretendo introduzir nas forças armadas do Império da Rutênia. Vou precisar do seu conselho sobre esse assunto. Como desejar, Vossa Majestade. Vou notificá-los o mais cedo possível. Makarov prontamente respondeu enquanto se curvava. Excelente, vamos indo agora. Obrigado. Alexandre cumprimentou. Makarov e os soldados próximos retribuíram a saudação, segurando seus rifles nas mãos enquanto observavam Alexander e seus seguranças recuarem em direção ao comboio. Alexander entrou no veículo, seguido por Roland, que estava sentado no banco da frente. Ele sinalizou para o motorista e o comboio se moverem e eles lentamente decolaram da base militar. Então, você gosta do show? Alexander perguntou a Roland com um sorriso. Foi uma boa arma, senhor. É um revolucionário que pode disparar como uma metralhadora. Certamente fortalecerá a eficácia da infantaria em tempos de guerra, comentou Roland, olhando pelo retrovisor. Bem, é só o começo. Nós estaremos desenvolvendo mais no futuro. Isso significa muito trabalho para mim, disse Alexander, espiando pelas janelas. Roland sorriu e não disse mais nada. Então, Roland, desde que você se tornou meu guarda-costas, você não viu nenhuma ação, certo? Isso mesmo, Sua Majestade, Roland confirmou. Desde que foi transferido para se tornar o chefe de segurança do príncipe imperial, Roland não viu nenhuma ação. Na maioria das vezes, seu trabalho envolvia exilar e protegê-lo de ameaças que pudessem prejudicá-lo. Mas, vou rezar para continuar assim. Chato é sempre melhor. De fato. Chato é sempre melhor, Alexander riu. Ele puxou seu livro de itinerários para verificar sua programação. Foi carregado. Ele tem uma reunião com seu conselho de ministros e os seus engenheiros de fabricantes de armas. Ao todo, vai levar a maior parte do tempo da tarde. Mais tarde, Alexander terá um encontro com Sophie para comemorar o Natal juntos. Roland, faça um desvio,
Me leve a uma joalheria que produz diamantes da mais alta qualidade. Vou torná-lo especial para este dia. Roland assentiu e transmitiu novas instruções ao motorista. Reencarnated capítulo 38. Uma das salas do Palácio de Inverno foi reaproveitada para o trabalho de Alexandre. Era uma sala de desenho recém-instalada, onde ele passava a maior parte do tempo trabalhando em um novo design que introduziria neste mundo tecnológico alternativo da Idade das Trevas. Dentro da sala de desenho, Alexander estava ocupado fazendo negócios como de costume. Desenho em papel sulfite que variou em tamanhos diferentes. Por enquanto, ele está projetando o que seria o primeiro computador mais confiável e eficiente do mundo. Inclinando-se para o papel, Alexander desenhou o papel com um esquadro endireitando a linha que havia desenhado. É uma visão esquemática do computador que ele estava projetando. O computador atual em que ele está trabalhando era tão alto quanto uma pessoa e ocupava muito espaço, semelhante aos computadores que existiam na década de 1940 e no final da década de 1950. Com um único golpe, ele finalmente conseguiu. Alexandre esticou os braços e enxugou o suor da testa com as costas do braço. Mesmo que o tempo esteja frio, ele não consegue deixar de suar quando está no trabalho. Ok. Faltam 20 redesenhos. Alexander disse com entusiasmo, mas no fundo, ele estava morrendo lentamente. O fato de ele ter que redesenhar os esquemas 20 vezes os está realmente matando-o. Sem o software Computer Aided Design, ele terá que projetar tudo à moda antiga até fazer um. Não Azuon em Ozuon Outubro trabalhar em máquinas complexas, como os computadores de segunda geração, envolve peças pequenas que precisam ser ampliadas para que outros engenheiros tenham uma visão clara. Para fazer isso, ele vai redesenhar novamente. Este processo é repetitivo e tedioso. E é também por isso que ele respeitava engenheiros, arquitetos e designers que não nasceram na era do computador, onde não se precisa sofrer com esse processo. Ele eliminará isso criando um computador semelhante à máquina de desenho eletrônico que foi criada no final dos anos 1950 e um bloco de esboços, o primeiro software de desenho assistido por computador, mas em sua própria versão, que será mais rápida, fácil de aprender e mais barata que o modelo antigo em seu mundo passado. Para lhe dar uma ideia de como um computador era usado no passado, deixe-me contar uma história. Dos anos 1930 aos anos 1950, os engenheiros se comunicam com os computadores usando cartões perfurados que são codificados para realizar uma tarefa específica, como calcular a trajetória da artilharia naval para criar uma mesa de tiro durante a Guerra Mundial. E no pós-guerra nascem novas tecnologias como aviões a jato, helicópteros e novos motores. Agora, isso é algo que não pode ser feito à mão. Bem, eles fizeram, mas houve muitas falhas mecânicas e falhas de projeto, até mesmo matando um piloto que testou um helicóptero. A razão pela qual as pás dos helicópteros eram complicadas é que o contrapeso foi instalado na extremidade dianteira da pá para ajudar na inclinação para o ângulo de inclinação. Assim, no final dos anos 1940, a Força Aérea dos Estados Unidos precisava de ajuda com a construção de asas ultraprecisas. Sir John T. Parsons lançou seu projeto de uma máquina que os ajudará a criar rotores de helicópteros e asas de aeronaves inteiramente feitas por máquinas e livres de intervenção humana. Ele ganhou o contrato e foi encarregado de torná-lo realidade. E, na realidade, ele fez, em 1952, uma máquina chamada Motor Controller para Tools for Positioning Machine Tool nasceu. No entanto, há um limite para isso. Veja bem, a máquina obtém seu pedido de cartões perfurados, que são apenas um conjunto de instruções. Agora, por que estou dando tanta importância a isso? Porque as máquinas controladas numericamente funcionavam com dados de cartões perfurados feitos em grande parte por meio de um meticuloso processo manual. Eles precisam desenvolver algo novo para reduzir esse processo tedioso. Apresentando uma EDM ou máquina de desenho eletrônico criada em 1962. Foi um passo revolucionário para o progresso das tecnologias CNC. Você vê,
As pessoas podem escrever programas usando letras e números com cartões perfurados como seu meio. Cada grupo de buracos representa uma letra em uma palavra que você diz a um computador o que fazer a seguir. No entanto, há tantas coisas que as pessoas fazem quando se comunicam umas com as outras que não cabem muito bem em um computador. Quer um exemplo? Aqui vamos nós. Vamos supor que estamos falando ao telefone e eu queria que você desenhasse uma bandeira americana. Agora você sabe o que vou dizer, já que você está familiarizado com isso. Mas se vamos discutir isso por telefone, eu teria esse problema de dizer: bem, primeiro você tem que pegar um lápis e ir para o canto inferior esquerdo da tela e começar a desenhar uma linha horizontal. Desenhe 8 polegadas. Em seguida, suba a 1/4 de polegada e desenhe uma linha horizontal na outra direção. Enquanto eu digo a você essas instruções detalhadas conforme você soube pela bandeira e onde as estrelas estavam e assim por diante, eventualmente, você será capaz de desenhar a bandeira americana de minhas instruções. Ou não. Você vê o que acontece e é que provavelmente você vai me ligar de volta e dizer por que você não desenha a bandeira dos Estados Unidos em um pedaço de papel. Envia para mim, então eu saberei como desenhar mais facilmente. E aqui você vê um homem precisando usar comunicação gráfica para dizer a outro homem o que ele quer. Curiosidade, eles realmente desenharam uma bandeira americana usando códigos e são necessárias muitas páginas para chegar lá. E é exatamente isso que Alexander precisa criar. Agora há um pré-requisito. Ele tem que melhorar os projetos dos atuais televisores de tubo de raios catódicos, que serão uma parte crucial do projeto. Para financiar este projeto e não depender totalmente de sua anuidade ou do Tesouro Real, ele deve montar sua própria fábrica em seu nome em todos os aspectos da indústria: indústria de matérias-primas, manufatura e construção, indústria de serviços, tudo. A renda gerada com esses negócios será usada para financiar seus próximos projetos. Será um desperdício se seu milhão de dinheiro ficar parado em sua conta bancária, afinal. Ele precisa desesperadamente dessa máquina para transformar alguns de seus projetos em realidade. É a razão pela qual um B1 é apenas um sonho para ele por causa da falta de equipamentos de computação modernos. Levou 6 horas para concluir seus projetos iniciais e depois uma televisão que planeja comercializar. Ele se empolgou e projetou mais como bomba de calor, fornos de micro-ondas, geladeiras e torradeiras, que são mais avançados que os atuais. Seus lábios se curvaram em um sorriso enquanto ele terminava os desenhos que estavam espalhados pelas mesas de desenho. Como empresário em sua vida passada, ele sabe como explorar o sistema. Invente algo novo que seja considerado rudimentar e, a cada ano, introduza novos tipos de coisas ou novo que foi criado para fazer com que os clientes voltem para você. Assim como a Apple apresenta uma nova marca a cada ano. O telefone portátil é uma coisa do futuro. Não há infraestrutura neste mundo que possa suportar essa tecnologia, como torre de celular. Pelo menos ainda não. Ele vai devagar e vai subindo, tornando o império da Rutena um produtor de melhor tecnologia e maquinário que irá destronar o império da Euland como a melhor ciência do mundo. Olhou para o relógio de pulso e viu as horas. Eram 9 horas da noite. Faltavam apenas 30 minutos para o início de seu encontro com Sophie. Merda. Ele tomou um banho quente para tirar a gordura do corpo e se aquecer e vestiu seus ternos caros feitos sob medida pelo Império da Sardenha e seu anel de diamante recém-comprado como presente de Natal para ela. Seu Natal especificamente, Rutenia comemora o Natal em uma data diferente. Isso é para respeitar os costumes aos quais ela se acostumou. Como homem, ele deve ser atencioso quando se trata de sua parceira, especialmente se essa garota for a pessoa mais importante no futuro do Império Rutenia. Penteando o cabelo em estilo formal e cuidando para que o terno estivesse impecável e também combinando com uns sapatos bem bonitos, ele percebeu seu reflexo no espelho e sorriu satisfeito. Ele está pronto para isso. Saindo de seu quarto, Roland, que estava parado na porta, entregou-lhe um buquê de rosas, o favorito de Sophie. Bem na hora, Roland. Alexander sorriu ao receber a flor.
Cheirar um aroma perfumado encheu seu nariz. Ela com certeza vai gostar disso. Está ótimo hoje, senhor. Você está lindo, Roland elogiou, fazendo Alexander piscar com orgulho. Eu recebo isso o tempo todo, me acostumando com isso. Eles riram um do outro. Então, boa sorte lá fora, Sua Majestade. Eu cuido disso. Alexander sorriu e se dirigiu ao refeitório especial do Palácio de Inverno. Reencarnated capítulo 39, Relatório de Kirov. Conteúdo adulto detectado. Prossiga com cuidado. Alexandre chegou ao refeitório especial preparado exclusivamente para o casal real. Ao agraciar a guarda imperial com sua presença para servir de entrada, Alexandre ajustou seu terno de 3 peças e caminhou ainda mais para o salão glamouroso iluminado por luzes extravagantes cobertas de cristais que brilhavam radiantemente, fazendo o salão brilhar. Indo além, o suave jazz melódico produzido pelos músicos no canto mais distante do salão. Ele avistou sua noiva sozinha no meio da sala, sentada perto de uma mesa. A beleza loira da Baviera está curtindo a música jazz com uma taça de vinho, bebendo e batendo os pés ao longo da música. Ela usava um vestido de seda branca feito pelo melhor estilista do mundo, o Império da Sardenha. É muito fino, fino o suficiente para ser transparente se ela se mover na direção certa. Ela usava um colar branco no centro, deixando seu visual mais elegante e refinado. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela parece uma princesa de um livro de histórias. Ela parece perfeita. Sua beleza e graça podem ser comparadas às de uma deusa. Ela o avistou de longe e acenou para ele com um sorriso acolhedor. Alexander caminhou lentamente em direção a ela e entregou-lhe o buquê de rosas. Sophie aceitou-os alegremente e cheirou as pétalas da flor. Seu rosto corou um leve tom de rosa. Obrigada. Ela disse suavemente. De nada. Sentaram-se juntos à beira da mesa e apreciaram a paisagem quente e encantadora ao seu redor. A comida já foi servida na mesa. Alexander olhou para ela e viu um bife perfeitamente grelhado coberto com molho. O aroma que emanava enchia suas narinas e ela podia sentir um arrepio percorrendo sua espinha. Havia uma garrafa de vinho e uma garrafa de cristal ao lado. Então, como vai o trabalho, Alexander? Os olhos de Alexander piscaram para Sophie enquanto lhe fazia uma pergunta. No entanto, em vez de olhar para o rosto dela, ele se distraiu com o grande busto revelado por seu vestido de seda. O vestido dela não é muito revelador. Ele limpou a garganta. O trabalho está bom, ele respondeu com indiferença enquanto desviava o olhar de seu peito sedutor. Ela usa vestidos e roupas grossas desde que ele a conheceu. Ele não tem ideia de que foi tão bom. Ele engoliu em seco, esperando que ela não percebesse isso. Alexander inclinou a cabeça para o lado, pois não pode deixar de ficar incomodado com a expressão melancólica dela. Este dia deveria ser um momento para comemorar. Ainda em Natal, ela não parecia feliz. Há algo de errado? Alexander perguntou, notando o rosto comprido nela com preocupação. Sophie desviou o olhar por um momento e suspirou. Alexander só podia sentir sua preocupação crescer ao som do suspiro de Sophie. Aconteceu alguma coisa quando ela está sozinha? O que pode ser talvez? Ele se perguntou. Você vê. Eu estive cuidando de você. Desde o tempo. Nós. Ela gaguejou timidamente, com o rosto vermelho. Nós nos beijamos. Ela finalmente deixou escapar. As sobrancelhas de Alexander franziram, confusas por suas palavras. O que você quer dizer? Ela continuou. Alexander. Você não está trabalhando demais? Alexander finalmente entendeu onde ela está se metendo. Todas as manhãs, você tem uma reunião diária com seus ministros e à tarde você classifica documentos e papéis e além disso, você estava em sua sala de redação ou em uma reunião com algum empresário. Antes era o primeiro. Eu vi você desenhando coisas que não consigo entender e, embora eu possa ver uma pitada de frustração em seu rosto, você ainda estava absorto em terminá-lo, acrescentou ela. Os olhos de Alexandre se arregalaram. Ela está olhando para ele o tempo todo.
Por que você tem que trabalhar tanto que não tem tempo para si mesmo? Alexandre sorriu. Estou bem. Sophie voltou os olhos para ele. Você não está bem. Você está trabalhando demais. Parece que está carregando o peso do mundo inteiro em seus ombros. Alexandre, o que você precisa entender é que não pode assumir tudo sozinho. Você tem que delegar as tarefas a outras pessoas. Afinal, você é o rei. Não pode arcar com tudo. Você está trabalhando como uma máquina. Eu trabalho assim? Alexandre soltou uma risada forçada. Pode ser o caso. O problema é que ele não pode delegar a tarefa a outros simplesmente porque eles não sabem o que fazer com ela. O que ele está fazendo é introduzir um novo conceito que este mundo considerava revolucionário. Portanto, ele não tem escolha a não ser trabalhar 3 vezes mais. Você pode imaginar como fiquei preocupado quando vi você trabalhar tarde da noite. Alexandre, por favor, você não precisa se esforçar muito. Vá devagar. Alexandre suspirou. Ela tem razão. Talvez ele esteja fazendo as coisas rápido demais e trabalhando até a morte. Bem, esta é a única opção que ele pode ver para o Império da Rutene crescer, mas se ele morrer antes que isso seja realizado, todos os esforços serão desperdiçados. Alexandre assentiu. Tudo bem, vou me cuidar a partir de hoje, ele assegurou, mas Sophia não parecia totalmente convencida. Não, depois do nosso jantar, quero que você venha comigo. O jantar terminou de uma forma que ele não esperava, impossibilitando-o de dar a ela o anel de diamante que comprou para ela neste Natal. Ele esperará quando as coisas se acalmarem. Para onde você está me levando? Alexandre não pode deixar de perguntar enquanto caminhavam pelo corredor. Sophia não respondeu a ele e Alexandre continuou seguindo-a até chegarem a uma certa porta. Alexandre deu uma rápida olhada nele. Era muito familiar. Este não é o seu quarto. Sophia olha para baixo enquanto abre a maçaneta, obviamente dando-lhe um ombro frio. A porta rangeu ao se abrir. Sophia agarrou seu braço e o puxou para dentro do quarto. Alexandre soltou um suspiro assustado quando foi levado para o quarto dela. Sophia trancou a porta atrás deles. Esta é a primeira vez que ele está no quarto dela. Ela soltou o braço dele e virou o corpo para encará-lo. Sophia? Por que estamos no seu quarto? Alexandre perguntou, olhando ao redor da sala, evitando contato visual. Sophia ignorou e caminhou para frente. Vendo isso, Alexandre deu um passo para trás. No entanto, ela não parou, ela continuou em frente até as costas de Alexandre baterem na parede. Sophia? Alexandre perguntou, sentindo-se um pouco nervoso. Sophia inclinou-se para frente, os olhos fixos nos dele. Ela se arrastou um pouco mais perto dele e ele pode sentir seu coração quase pulando pela garganta. Ela está tão perto. Perto o suficiente para que ela pudesse beijá-lo se ficasse na ponta dos pés. Ele pode sentir sua respiração, seu perfume, seu calor. Seu cérebro processou lentamente o que estava acontecendo diante dele. Diga, Alexandre. Ela finalmente falou, por que não dormimos juntos no mesmo quarto por enquanto? Os olhos de Alexandre se arregalaram. Ele ficou pasmo com a proposta dela. Quem diria que essa garota iria perguntar isso diretamente a ele? Seu rosto estava vermelho como uma beterraba e seus olhos começaram a piscar como uma chama. Talvez tenha custado caro a ela dizer isso. Por quê? Por quê? Não somos um casal. Somos um casal, mas não agimos como um, disse ela e continuou. Então, neste dia, por que não fazemos o que os casais fazem? Alexandre não pôde segui-lo. Tendo o suficiente de sua reação densa, Sophia agarrou seu pulso direito e abriu sua mão. Em seguida, empurrou a palma contra seu seio mácio. O que você está fazendo? Alexandre perguntou. Ele tentou se afastar, mas ela empurrou as costas de sua mão. Só desta vez. Alexandre. Deixe-me confortá-la. Como sua esposa. Alexandre podia sentir seu rosto esquentando e seu coração batendo mais rápido. A ideia de fazer sexo fez seu eixo estremecer. Você tem certeza disso? Sophia assentiu timidamente. Esta é minha primeira vez. Então,
Por favor, seja gentil. Ela colocou as mãos nos ombros dele e encontrou seus lábios com os dela. Ela gemeu baixinho quando ele respirou em sua boca. Alexander ficou congelado enquanto a língua dela roçava seus lábios. Ele abriu a boca e suas línguas giraram, explorando uma outra e compartilhando sua saliva uma com a outra. Ele passou os braços em volta da cintura dela quando sentiu seus joelhos fraquejarem. Ele fechou os olhos e apreciou seu beijo suave enquanto mordiscava seu lábio inferior. MMM. Ele gemeu. Ele cedeu à tentação e foi tentado a fazer mais quando seus olhos caíram sobre o seu pescoço esbelto. Ela cheirava tão bem, fazendo-o desejar ainda mais. Seus lábios traçaram seu pescoço desde sua carne macia até sua orelha delicada e pálida. Ele fechou os olhos enquanto apreciava o cheiro dela, fazendo-o sentir-se mais estimulado. Ela engasgou quando ele chupou os lóbulos de suas orelhas. Ah! Ela gemeu. Ele chupou com mais força, fazendo-a morder o lábio inferior, seu gemido se tornando mais alto e cada vez que ela soltava aquele som adorável, tornava Alexander viciado enquanto os lábios dele estão no caminho dela. A mão dele deslizou até a bainha do vestido dela e rastejou o dedo centímetro a centímetro, traçando as linhas entre as coxas dela. Sophie começou a tremer, ainda mais, seus doces gemidos se tornando mais profundos e sensuais, enviando um calafrio pelas costas de Alexander. Percebendo que Sophie estava se contorcendo cada vez mais, fazendo o vestido deslizar pelos ombros e os seios saindo do vestido, Alexander finalmente decidiu espalhar o tecido longe de seu corpo. Ela engasgou quando ele segurou seu seio e o massageou, cada aperto de sua mão a fazia gemer. Ela passou os braços em volta do pescoço dele, puxando-o para mais perto. Ah! Ah! Ele a ouvia gemer toda a vez que ele chupava seus seios. Sem hesitar, Alexander levantou-a e levou-a para a cama. Ele gentilmente a deitou. Sua figura de ampulheta espalhada na cama foi o suficiente para incendiar sua mente. Sob o lustre brilhante, seu corpo nu, corado em um rosa levemente cerejeira, foi revelado. A linha delicada de seu pescoço. Seus braços esguios e femininos. E a parte dela que parecia mais contrastante, seus seios eram muito tentadores, o suficiente para deixar sua mente em chamas. Ele se esqueceu de respirar com a visão maravilhosa. Você realmente é linda. Sophie sorriu timidamente e deitou-se na cama, os braços estendidos para ele. Aproxima-te. Ele se jogou ao lado dela na cama e a beijou vigorosamente. Sua mão voltou a massagear seus seios. Ele abaixou a cabeça e chupou o peito dela, fazendo-a gemer ainda mais alto do que a cabeça inclinada para cima, a língua pendendo para fora da boca. Sua mão deslizou até seu abdômen. Ele enganchou os dedos no cós de sua calcinha e deslizou por seus quadris. Ah! Ela engasgou quando ele deslizou sua calcinha por suas pernas, expondo sua feminilidade para ele. Era isso, mais alguns passos e eles vão fazer isso. Mas tudo bem fazer isso. Tudo bem ir além do beijo sensual? Alexander rastejou em cima dela, seus olhos fixos firmemente nos dela. Sophie. Ele respirou pesadamente. Eu não aguento mais. Podemos fazer isso. Sim. Ela disse enquanto assentia com a cabeça. Por favor, seja gentil comigo. Esta é minha primeira vez. Com essas palavras, ele foi acionado. Ele não hesitou mais. Ele abriu bem as pernas dela e fez o que queria com ela. Seus lábios se fecharam nos dela novamente, suas línguas emaranhadas para lá e para cá, suas mãos acariciando seu corpo, seus pequenos gemidos o estimulando. Eles se abraçaram forte e profundamente que nada mais parecia claro. Alexander perdeu toda sua racionalidade quando seu desejo carnal tomou conta de seu corpo. Nada é importante para ele agora, a não ser fazê-la feliz. No meio de suas carícias amorosas, Alexandre jurou a si mesmo que não a faria se arrepender de sua decisão de se tornar sua rainha. Pela manhã, Alexander acordou com o som de um despertador. Seu braço estava em volta da cintura de Sophie, e suas costas macias pareciam macias e quentes contra suas mãos. Ela se aconchegou mais perto dele. Ele sorriu quando se aproximou de seu ouvido e sussurrou: Bom dia.
Sophie sorriu sonolenta e sussurrou. Bom dia. Seu corpo está bem? Ainda dói bastante. Pode ser difícil andar sem sentir dor. Alexander. Você é surpreendentemente bruto. Mesmo que eu tenha dito para você ser gentil. Mas você poderia ter me dito para parar. Certo? Eu até perguntei se você queria que eu parasse, mas você balançou a cabeça. Bem, isso é parcialmente verdade. Ela desviou os olhos e pareceu envergonhada. De qualquer forma, vou ter que me preparar para o trabalho agora. Hoje é uma reunião importante com meus ministros. Quando Alexander estava prestes a se levantar, Sophie o agarrou pelo braço, parando-o. Espere, ela disse, puxando-o para perto e sem hesitar, chupando seu pescoço como um vampiro. Momentos depois, ela afastou os lábios depois de plantar uma marca em seu pescoço. Ela lambeu os lábios e disse: Aí. Uma prova do nosso amor. Ela riu. Reencarnate capítulo 40. Vestido com seu uniforme habitual, Alexander caminhou pelos corredores a caminho de seu escritório. Roland estava acompanhando e não pode deixar de notar algo estranho em seu andar. Senhor, você tropeçou ou algo assim? Roland perguntou com a cabeça inclinada para o lado. Alexander parou de andar quando se virou para enfrentar Roland e simplesmente balançou a cabeça. Não. Roland cantarolou, aparentemente não convencido. Então notou algo avermelhado em seu pescoço. Alexandre notou e rapidamente o escondeu endireitando a gola que lhe emoldurava o pescoço. Entendo. Entendo. A boca de Roland fez um sorriso um tanto significativo. Em sua expressão que parecia que ele havia adivinhado. Gotas de suor se formaram na testa de Alexander. Por que você está sorrindo, Roland? Nada. Eu só estava pensando que sua graça se divertiu muito ontem à noite. Você realmente é um sujeito observador, Roland. Porque, se você não tivesse notado, eu mandaria demiti-lo. Alexander brincou ao que Roland soltou uma risada. De qualquer forma, os ministros chegaram. Sim, senhor. Eles estão esperando por você em seu escritório. Roland informou e eles retomaram a caminhada. Ao entrar em seu escritório, 10 ministros vestiram uma jaqueta militar e saudaram o jovem príncipe com uma reverência. Bom dia, majestade. Esperamos que o dia o esteja tratando bem. Eles entoaram quando Alexander caminhou até a sua mesa. Estou tendo um ótimo dia, disse Alexander, sentando-se em sua cadeira. À vontade, ministros, sob suas ordens. Os ministros se reuniram em frente à sua mesa carregando envelopes pardos. Vamos começar. O que está em nossa agenda? O primeiro-ministro Sergei cutucou o braço de alguém. Alexander olhou para o homem. Era o ministro da Agricultura. O ministro que foi cutucado rapidamente chamou a atenção e se adiantou para entregar um envelope pardo a Alexander. Era grosso, provavelmente 100 páginas. Então ele não se incomodou em abri-lo. Em vez disso, perguntou ao ministro da Agricultura. Então, do que se trata? O ministro da Agricultura pigarreou antes de falar. Senhor, é um projeto de lei de reforma agrária que foi aprovado pelo Conselho Imperial com uma maioria esmagadora de votos. Explique para mim. O ministro assentiu, sim, Vossa Majestade. O Conselho Imperial vinha tentando encontrar uma maneira de distribuir melhor as terras, já que as terras que foram distribuídas aos plebeus eram muito pequenas para que eles tivessem uma renda sustentável. Esperamos que, com esta emenda, as terras que estão sendo distribuídas para os plebeus ajudem a economia e a subsistência do povo, o que, em troca, fortaleceria nosso império. Como? Alexandre respondeu. O ministro da Agricultura voltou a falar. A maioria das terras era controlada pelos latifundiários, são mais de 100 milhões de hectares de terra. O projeto de lei propunha que o Estado comprasse 20% dessas terras a cada ano e depois as vendesse a um preço extremamente baixo para os fazendeiros que as cultivavam. Então, basicamente, esta é uma redistribuição de terras, certo? O ministro da Agricultura assentiu. Sim, Sua Majestade. Com este projeto de lei, nossa produtividade agrícola aumentará,
fortalecendo a segurança alimentar e diminuindo a pobreza das famílias rurais e facilitando a industrialização para sua conta de infraestrutura planejada, alimentando as cidades. Os lábios de Alexandre se curvaram em um sorriso quando o efeito da reforma agrária o satisfez. Como ele se lembra, houve um tempo em que os camponeses exigiam terras. Então o Conselho Imperial os prioriza primeiro, hein? Nesse caso, eu assinarei a conta. Ao assinar o projeto de lei, Alexandre, o chefe de Estado do Império da Rutênia, efetivamente fez com que a nova lei de reforma agrária passasse a vigorar. Como o Conselho Imperial trabalhou muito para isso e espera resultados imediatos, Alexandre pegou uma caneta e assinou o documento. Com isso, o projeto foi aprovado e virou lei. O ministro da Agricultura sorriu ao ver aquele documento assinado. Alexandre devolveu-lhe o envelope pardo que o ministro da Agricultura recebeu calorosamente. Ok, quem é o próximo? Senhor Vladimir Borisov, o ministro das Finanças, levantou a mão e avançou. Esta é uma nova legislação tributária, também aprovada pelo Conselho Imperial. Alexandre recebeu o envelope pardo e começou a examiná-lo. Como se trata do imposto, Alexandre não poderia simplesmente assinar descuidadamente. Ele tem que estudar e entender o conteúdo primeiro. A nova lei tributária propunha um novo sistema tributário unificado e as alíquotas são determinadas pela faixa de renda dos cidadãos. A nova lei tributária espera que isso permita ao governo tributar de forma mais justa. Alexandre levantou-se e deu uma olhada pelas grandes janelas do escritório. Ele observou os flocos de neve caírem no chão e balançarem com o vento. Alexandre assentiu em aprovação. Ok. Vou assinar. Abriu o envelope e tirou o documento de dentro. Em seguida, assine-o cuidadosamente. Tal como antes, devolveu o envelope pardo ao ministro das Finanças que o recebeu com um sorriso brilhante. Ele examinou a sala e fez a pergunta. Qualquer outra conta que exija minha assinatura? Sim, Vossa Majestade. Estamos tentando esboçar isso há muito tempo. Esperamos que isso ponha fim ao sistema educacional ultrapassado e ensine aos alunos o método mais moderno. Alexandre voltou sua atenção para o ministro da Educação. Prossiga. Sim, Sua Majestade. Portanto, a reforma educacional é um plano abrangente para planejar a reorganização do sistema educacional no Império da Rutênia. Em nosso antigo sistema educacional, apenas os nobres ou as elites são elegíveis para buscar educação, os plebeus e camponeses não. Com esta reforma, estaremos fortalecendo o artigo 14 sobre educação, ciência e tecnologia, artes, cultura e esportes, onde o Estado protegerá e promoverá o direito de todos os cidadãos à educação de qualidade em todos os níveis, e tomará as medidas cabíveis para tornar essa educação acessível a todos. Nossa nova educação será composta de 5 níveis. Ensino primário K6, ensino secundário inferior, escola secundária 7 a 10, ensino secundário superior, 11 a 12, vocacional e, por último, nível superior, que é dividido em 3 partes: graduação, pós-graduação e doutorado. Do K12, a educação para missa será gratuita e é elegível para solicitar vouchers escolares e bolsas de estudo para ajudá-los a prosseguir com o ensino superior. Também estamos coordenando com as escolas particulares a implementação do novo sistema educacional padronizado. Isso é tudo, Majestade. O ministro da Educação concluiu. Alexandre sorriu ao ouvir isso. Tem sido sua agenda principal mudar o sistema educacional do Império da Rutênia desde o início da reunião diária com o Conselho de Ministros. A população do Império é de 160 milhões de pessoas, mas a maioria delas é analfabeta. Ninguém pode construir uma economia moderna com uma infraestrutura em ruínas e pessoas analfabetas. Embora tenha havido uma palavra de seus ministros de que dar às pessoas comuns acesso à educação o prejudicará no final. Ele diria besteira. Ele não tem medo das pessoas que estão pensando. Na verdade, ele aprecia isso. Mesmo que tenham sido esclarecidos sobre seu destino trágico como povo comum desde a fundação do Império, cabe a eles falarem contra o governo. Afinal, são os direitos deles que ele lhes prometeu.
Alexander pegou a caneta e assinou o projeto de reforma educacional. O novo sistema educacional começará no próximo ano letivo. Existe mais alguém? Alexandre perguntou. Ninguém expressou ou levantou a mão. Alexander voltou ao seu assento e apoiou o queixo com a mão. Ok, agora que está resolvido, vamos falar sobre a minha conta de infraestrutura. Sergei, qual é o progresso? A votação começará em 4 dias, senhor, disse Sergei. O Conselho Imperial que está trabalhando no seu projeto de lei nos dará uma cópia 2 dias antes da votação. É para você ver a alteração no projeto de lei. Alexander assentiu, reconhecendo o processo burocrático. Seus olhos piscaram para o ministro de Assuntos Internos. Ele tem algo para falar com ele. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, Sergei interrompeu. Senhor, você também tem que verificar o orçamento de cada ministério. Caso contrário, não poderemos repassá-lo ao Conselho Imperial e corremos o risco de paralisar o governo. É assim mesmo? Alexander inclinou a cabeça para o lado, ponderando. Quando não havia corpo legislativo, a maioria dos orçamentos são aprovados pelo monarca governante, ou seja, L. Agora que existe, cada ministério terá que apresentar seu orçamento ao Conselho Imperial para aprovação. Ter uma paralisação do governo em seu primeiro mandato seria humilhante. Muito bem, me dê até amanhã. Os ministros inclinaram suas cabeças em uníssono. Seu olhar está voltado para o ministro de Assuntos Internos. Qual é o progresso com a Mão Negra, Sir Kani? Você só tem 7 dias restantes. Estamos rastreando a trilha agora enquanto falamos, Vossa Majestade. Garantimos que os pegaremos antes da véspera de Ano Novo, respondeu Kani, suando. É melhor você estar, disse Alexander friamente. Ou então você perderá sua posição como meu ministro de Assuntos Internos. Estou plenamente ciente da ramificação de minha posição se as coisas não forem feitas da maneira pretendida, Vossa Majestade. Dmitri curvou-se solenemente. Excelente. Agora deixe isso de lado. Que tal realizarmos nossa reunião diária? Os ministros concordaram e iniciaram a sessão que durou mais de 2 horas. Terminada a reunião, Alexander prontamente saiu de seu escritório e perguntou por Roland, que estava parado à porta desde que seu chefe entrou. O que é, senhor? Prepare o carro. Vamos a algum lugar. Onde está, senhor? Roland perguntou. O Banco Central de São Petersburgo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.